autoexistente que se revela, aquele que dá vida aos mortos, o que traz à existência o que não existe, aquele que abre porta aonde nem mesmo existe. Ele mesmo, foi ele que pronunciou e escreveu com a sua mão. Zahor et Yom HaShabbat lekadisho. Lembra-te do dia de Shabat para santificá-lo. É por amor a essa palavra que eu e toda a minha casa desejo a todos vocês da Techuvá. Shabbat Shalom, pessoal! Shabbat Shalom! Que o Eterno abençoe a cada um de vocês, que o Eterno abençoe a sua casa, que o Eterno possa falar ao seu coração nesse dia que Ele escolheu para nos presentear com alegria, que nós possamos aprender mais, que nós possamos conhecer mais sobre os seus caminhos, aprender mais sobre a sua verdade, para que sejamos libertos de tudo aquilo que nos afasta da vontade desse Criador, desse autoexistente, desse que se revela. E é o desejo dele se revelar à sua criação. É com grande alegria que eu estou aqui, né? Nós passamos por uma festa linda, Yom Teruah, né? E agora começaremos, né, daqui a alguns dias, mais um ciclo da Torá. Você que começou agora, né, que participou do primeiro ciclo, eu posso imaginar a sua alegria, porque eu lembro muito bem da alegria que eu tive do primeiro ciclo de Torá. Agora já devo estar no 7º, 8º, indo para o 9º, 8º, né? E com grande alegria, gente, porque cada ciclo da Torá nós aprendemos mais e mais. É um poço inesgotável de águas puras. É assim, as instruções do Todo-Poderoso, que alegra a nossa alma, que faz o tolo sábio. E é essa sabedoria que nós buscamos. E é por causa dessa sabedoria que buscamos que eu convido você a participar mais uma vez conosco, né? Dos Modim, dos encontros marcados do Eterno, né? Que nós anunciamos aqui o tempo inteiro, que nós passamos já por Yom Teruah e agora estamos na preparação de Yom HaKippurim, né? Você que está aqui a primeira vez, você pode colocar a câmera do seu celular aqui nesse QR Code e ele vai te levar direto para o Telegram do Techuvá Total. Lá nós já temos a seleção, né, que você pode ter de leituras que vai te ajudar, né, a chegar à conclusão de tudo aquilo que você precisa saber, que você precisa ver, que você precisa prestar atenção, né? Então lá você vai ter essa lista, essa relação de leituras diárias até o dia do Yom HaKippurim. Não importa se você perdeu o dia de ontem, né? Não tem problema, você pode ler o dia de ontem com o dia de hoje e assim até chegar o dia de Yom HaKippurim, né? Se examinando, olhando para dentro de si. E assim, esses textos com certeza vão te ajudar, né? E para que a gente chegue nesse dia com a nossa consciência consciente diante do Eterno, né? Para que assim nós possamos humilhar a nossa alma diante do Eterno sobre tudo aquilo que nós necessitamos humilhar a nossa alma, tá? Mas quando, Cassie? Quando que vai começar esse encontro marcado do Eterno, esse moedim, né? Vamos lá. O dia da expiação, né? Yom HaKippurim, mais conhecido como dia da expiação, ele tem início no pôr do sol do dia 11/10, tá bom? E ele vai até o pôr do sol do dia 12/10, tá bom? É um dia inteiro
que nós afligimos nossa alma com jejum total, sem água, sem comida, né? Humilhando-nos diante do Eterno, tirando tudo aquilo que dá prazer para nós, para nos humilhar diante do Eterno e buscarmos pela sua misericórdia. Pessoal, eu tô com um probleminha, eu já não sei mais o que fazer, eu já reiniciei, já fiz tudo aqui, mas esse programa não tá cooperando comigo hoje, mas a gente não vai parar por causa disso, né? Nós vamos continuar anunciando a verdade do Eterno, nós vamos continuar anunciando os moedinhos do Eterno, queira esse programa, queira, não. Vamos lá. A próxima, ele tá passando sozinho, sem eu apertar em nada aqui. Já tentei configurar de todo jeito, mas não sei o que tá errado. E a próxima festa é a festa que nós amamos de todo o coração aqui em casa, né? A festa de Sukkot. Essa festa tem a duração de 7 dias. Ela começa ao pôr do sol do dia 16 e ela vai ao pôr do sol do dia 23, tá bom? Então, essa é mais um encontro marcado do Eterno, onde nós alegramos depois de passarmos pelo toque do chofar, onde nos leva a prestarmos atenção, né? A ficarmos atentos àquilo que o Eterno quer nos falar, né? E então chegamos a Yom HaKippurim, onde nós humilhamos a nossa alma diante do Eterno e depois disso alegramos a nossa alma diante do Eterno em Sukkot, né? Sabendo que Ele, e somente Ele, é tudo aquilo que nós necessitamos. Sabendo que nós devemos procurar ser um bom fruto, né? Um fruto completo, né? Ter bom cheiro, ter bom sabor, né? Ser luz, na verdade, levar luz, a luz do Eterno a todos aqueles que estão em escuridão. Então, você está convidado e agora já sabendo, né? Sobre Yom HaKippurim, hoje nós vamos ter agora à noite, né? Comigo o estudo sobre a porção Razino e amanhã de manhã nós também vamos ter o estudo sobre Razino. Mas na parte da tarde, o professor Marcos Felipe, ele vai trazer um estudo preparatório sobre Yom HaKippurim. Então, não perca, tá? Amanhã à tarde, o professor Marcos Felipe estará aqui conosco trazendo mais um estudo sobre Yom HaKippurim, para que a gente possa chegar a esse dia preparados, tá bom? Então, vamos lá. Recado dado, né? Vamos lá para a nossa porção. Eu estou muito feliz, né? Porque essa é a porção de número 53 e é a primeira porção desse ano de 5.785, né? A penúltima porção desse ciclo de Torá. Já nós, se o Eterno permitir, começaremos novamente, né? Mais um ciclo. E, gente, com o nosso coração cheio, transbordando de gratidão pelo Eterno nos permitir chegarmos até aqui e, se Ele permitir, continuarmos. Porque isso só mostra que estamos a todo custo tentando nos firmar diante do Eterno, diante da sua palavra. Porque, como nós veremos hoje, se não estivermos firmados, não resistiremos. E se chegamos até aqui, é porque estamos nos firmando a cada dia que passa na palavra do Eterno, na palavra da nossa rocha, que nos torna diante dele constante, né?
nós não cambaleamos, nós não caímos, né? Nós não morremos, mas permanecemos diante dele pela misericórdia dele, que é cheio de misericórdia, que é cheio de amor. A porção dessa semana, de número 53, é a porção Razino. Deixa eu pegar meu óculos aqui para eu ver direito. É a porção Razino. Como eu falei, né, nós vamos estudar o significado dessa porção, né, dessa palavra, na verdade, agora à noite. Amanhã de manhã nós vamos ver sobre o cântico, né? O cântico que o povo de Israel deveria decorar. Nós vamos aprender sobre esse cântico. Nós vamos ver quem é o autor desse cântico, por que esse cântico foi feito, para que ele foi feito, né? Então, hoje, agora, nesse momento, e depois, às 4 da tarde, vem o Moré Marcos Felipe com o estudo preparatório. Isso é para que a gente não venha esquecer, tá bom? Mas hoje, nesse momento, eu quero com vocês, juntos, aprendermos mais sobre essa palavra, razino. O que ela significa? Ela significa ouçam. Mas esse ouçam não é aquele ouçam que você só ouve. Tipo assim, aqui, quando eu tô muito cansada, que eu tô no meio de muita gente, e tá todo mundo falando ao mesmo tempo, eu consegui essa proeza de fechar os meus ouvidos, porque isso cansa demais, sabe? Você tá tentando traduzir várias pessoas falando ao mesmo tempo. Então eu fecho meus ouvidos. Eu tô ouvindo, mas não tô ouvindo. Entendeu? Razino não é isso. Não é ouvir, razino, ouvir, não é só esse ouvir de entrar aqui e talvez sair por aqui. Não. O razino é você ouvir, prestando atenção, dando ouvidos. É como quando a mãe diz assim pro menino, menino me ouve. Quando ela diz assim, menino me ouve, ela não tá dizendo assim, me ouve o que eu tô falando. Não, ela tá querendo que aquela criança, que o seu filho preste atenção no que ela tá falando. Né? Que o seu filho leve ao coração, leve em consideração aquilo que ela está falando, né? Então, razina é você dar ouvidos, é você prestar 100% a tua atenção naquilo que está sendo dito, né? Naquilo que está ali diante de você, para você ouvir, né? Razino é como se fosse não apenas para você ouvir, mas para você perceber, para você ver, né? Para você ouvir com os teus sentidos, aguçar todo ele. É como se fosse o toque do chofar. Você ouve o chofar, aí você já fica atento. Você sabe que aqui, ao ouvir o chofar, representa que você tem que estar atento a algo, né? Naquele tempo era ou para guerra, ou para você levantar acampamento, né? Ou para um moedim, né? Você já fica atento. Então, esse razino é esse tipo de atenção que você tem que dar. Você tem que tirar a tua atenção de tudo em tua volta e pôr a tua atenção no que razino quer te fazer ouvir, né? Então, razino não é você apenas ouvir com o seu ouvido, mas prestar atenção com o seu coração, dar ouvidos com os seus atos. É tipo assim, ó, é tipo você ganhar uma joia, uma joia de ouro com um diamante, né? Como que você ia cuidar dessa joia? Você ia deixar ele jogado em qualquer canto, né? Aí, em cima da mesa, você ia pegar ele e ia deixar ele em qualquer lugar? Ou você ia pegar essa joia e ia esconder ela debaixo de 7 chaves? Talvez nem usaria, com medo de roubarem.
Então, Razino é exatamente... Na verdade, nem é. Razino é você ter mais cuidado do que você teria com essa joia. É você prestar mais atenção do que você prestaria a essa joia que você ganhou. Porque essa joia que você ganhou, podem te roubar. Quando você morrer, você não vai levar. Vai ficar aí para dar briga, né? Mas o que Razino vai te trazer ao fazer você prestar atenção como ou muito mais do que você prestaria atenção a uma joia cara, você vai levar para toda a eternidade. Então ela é muito mais valiosa, né? Em termos de valor, é muito mais do que uma joia. Você tem que prestar atenção muito mais do que você prestaria atenção nessa joia que você ganhou. Então, quando você é Razino, ninguém pode te tirar aquilo que Razino te trouxe. Aquilo que você ouviu. Se você... Porque Razino remete, nós veremos a palavra do Eterno. Então, se você prestar atenção à palavra do Eterno, ninguém pode te roubar. Ninguém pode tirar de você. Ninguém. Podem até tentar te proibir, mas vai estar lá. Podem te proibir, mas vai estar lá. Né? Não tem como tirar de você. É algo que ninguém pode te tirar. O que está aqui dentro, ninguém pode te tirar que não seja você mesmo. Quer exemplos? No Holocausto. Muitos que eram fiéis, nós vemos testemunhos maravilhosos de muitos que eram fiéis, mesmo presos, humilhados, né? Debaixo de jugo pesado, eles, da maneira que eles podiam, da situação que eles estavam, eles ainda assim obedeciam ao Eterno. Com as ferramentas que eles tinham, né? Não do jeito que eles gostariam, mas da maneira que eles podiam. Eles davam ao Eterno aquilo que eles tinham naquele momento, né? Os Talmidim preferiram morrer, mas ninguém tirou deles aquilo que eles prestaram atenção, aquilo que eles viram, né? Aquilo que eles criam, aquilo que eles entesouraram em seu coração. Assim como muitos nos dias de hoje. Nos dias de hoje, sim, meus amados irmãos, nos dias de hoje, muitas pessoas ouvem, abrem o seu coração, prestam atenção, dão ouvidos e vivem essa palavra, mesmo que escondidos. E nós podemos ver isso nesses países que não permitem a liberdade da pessoa crer naquilo que ela quer crer. Então, elas ouvem, elas creem, elas dão ouvidos, elas ouvem, elas prestam atenção, aprendem e elas dão ouvidos, elas vivem, né? Mas elas não têm liberdade para isso. Então, o que elas fazem? Elas, mesmo escondido, né? Correndo risco de morrer, elas não deixam de viver. Como eu disse, assim como no Holocausto, dando aquilo que eles podem dar, que a situação que eles têm podem oferecer ao Eterno. Ou seja, dando o melhor que eles têm. Né? Mesmo assim, escondidos, né? Debaixo de casas, em fundos como é que fala? Em basement, né? Escondidos, mas eles ainda assim se reúnem
para aprender mais sobre o Eterno. Porque eles ouviram, eles prestaram atenção, eles deram ouvido, e isso fizeram com que eles vivessem, eles desejassem, por mais que a opressão do sistema desse mundo venha prendê-los de fazer o que eles desejam para o Eterno, mas ainda assim eles não deixam de fazer. Eu ouvi uma vez uma história de uma mulher, não lembro qual o país agora, mas é um desses países que não tem liberdade religiosa. Ela cria no Eterno e ela tinha um grupo, né, que se reunia escondido, lógico, né? E aí um dia o soldado pegou ela, desconfiado, né? Tava seguindo ela, e aí perguntou dela para onde ela estava indo. Ela se assustou na hora e orou ao Eterno: Eterno, me ajude para que eu não tenha que, para que eu não entregue os meus irmãos, né? Me ajude para que eu não, me dê sabedoria para que eu não entregue os meus irmãos. E aí o que ela fez? O soldado perguntou a ela assim, aonde que ela estava indo naquela hora. Aí ela falou: não, eu estou indo encontrar com os meus irmãos para nós lermos o testamento do nosso irmão mais velho que morreu. Nós vamos nos reunir para vermos o que o nosso irmão mais velho deixou para nós. E é por isso que o Senhor está me vendo andando na rua essa hora e eu estou indo me encontrar com os meus irmãos para lermos o testamento que o nosso irmão mais velho deixou para nós. Mas eu lhe digo uma coisa, o nosso irmão mais velho morreu, mas ele vive. Dentro de mim ele vive. E aquele soldado se solidarizou com aquela mulher a ponto de escoltá-la até o lugar. Depois eles tiveram que trocar de lugar, lógico, né? Porque eles poderiam ser pegos após isso, né? Mas depois, nesse momento, ela passou usando o irmão mais velho dela, né? Que era Yeshua, que havia morrido. Ela não mentiu, né? Que havia morrido, mas que estava vivo. E que tinha deixado um testamento. E ela estava indo lá ler esse testamento junto com os irmãos dela. Então, ela se livrou, né, de entregar os seus irmãos e de ser presa também, né, de morrer, passar por tudo isso com a sabedoria do Eterno. Então, muitas pessoas hoje, razino, eles ouvem. E é isso que é razino, meus irmãos. Por mais que a sua vida esteja em risco, você não deixa de prestar atenção, de dar ouvidos àquilo que o Eterno deu a nós, que o Eterno ensina a nós. E ele, conhecendo a sua criatura, né, ele cria várias formas da sua criatura prestar atenção naquilo que ele está falando. Lá no Monte Sinai, ele deu as tábuas a Moshe como testemunho, né? Ao entrar na Terra Prometida, ele coloca a bênção e a maldição representadas em 2 montes. No monte da maldição, ele pede para escrever as palavras de bênção, para que todos aqueles que chegassem até lá, sabendo que aquele monte representava a maldição, soubessem que lá que tinha a bênção. E eles poderiam escolher imediatamente. O Eterno agora vai fazer uma canção. Para quê? Para que os filhos dele, do Eterno, a sua criação, pudessem decorar, saber, né? Então, se aquelas tábuas do testemunho não pudessem ser vistas, se você não tem olhos para daqui enxergar os montes da bênção e da maldição, mas nós temos esse cântico que não está lá e nem está acolá, mas está aqui, para que nós possamos ver, para que nós possamos conhecer, ter em mente, decorar e viver
para que nós possamos dar ouvidos. E essa palavra razino, né? Nós podemos ver ela por várias vezes nas Escrituras Sagradas. Então eu convido você, antes de entrarmos amanhã na canção, né, de aprendermos, de tentarmos decorar ela, vamos lá ver nesses versos bíblicos a palavra razino, para que isso possa, para que o significado, né, dessa palavra venha ser plantado no nosso coração, dar frutos na nossa atenção, para que nós possamos dar ouvidos e viver isso, né? Porque não adianta você ouvir. Não é à toa que nós temos dois ouvidos, um do lado do outro, um do lado e outro do outro, né? Se você quer, pode entrar aqui e sair aqui, pronto, acabou. Mas se você razino, você vai prestar atenção ao que você ouviu. E você prestando atenção, você vai dar ouvidos ao que você ouviu. Ou seja, você vai ouvir, aprender, né? E você vai viver. Então, vamos lá? Juntos? Que o Eterno venha falar aos nossos corações, que já estão abertos para prestar atenção, certo? Que o Eterno venha falar conosco a partir de agora, durante todo esse Shabat, que nós possamos ouvir a sua voz, sentados embaixo da figueira para aprender sobre o Eterno. Vamos lá, gente? Juntos? Juntos. Aprendermos a ouvir a voz do Todo-Poderoso e levarmos ao nosso coração. Vamos lá, o primeiro texto que nós veremos nessa noite maravilhosa de Shabat está em Ishmeahu, Isaías, capítulo 1, verso 10. Vamos lá. Ouçam a palavra de Adonai, governantes de Sodoma. Prestem atenção à Torá do nosso Elohim, povo de Amorá, Gomorra. E aqui de vermelho eu coloquei para vocês a palavra no texto razino, né? A mesma palavra da nossa porção. Bom, nós sabemos que aqui, nessa ocasião, o profeta Ishmeahu, Isaías, ele está se referindo, né? Ele está se dirigindo ao povo de Israel, que estavam tão distantes do desejo, do ensino, da vontade do Eterno, que eles foram comparados, aqui nesse texto, a Sodoma e Gomorra, a Sedom ve Amorá. O povo de Israel o povo hebreu estava tão distante daquilo que o Eterno queria, que eles foram comparados a povos que foram exterminados da face da terra pelo próprio Eterno. Para você ter noção da gravidade do momento, né? E o interessante é que a canção que o Eterno vai ensinar ao povo hebreu é justamente alertando eles desse distanciamento dos seus caminhos, né? Mas eu pergunto a vocês, por que o profeta está falando, prestem atenção, né, ao povo de Israel? Ele estava falando razino para eles porque eles eram obedientes, porque eles prestavam atenção ao que ouviam? Sim. O profeta está falando razino para eles ouvirem, prestarem atenção, né? Porque eles eram obedientes ao que via e ouvia. Mas não era a palavra do Eterno, não era a Torá do Eterno. Eles eram obedientes ao que eles viam
e ouvia dos outros povos e seguia aquilo que eles viam e ouviam dos outros povos. Mas a Torá de Adonai, que foi dada por aliança a eles, não. Ninguém ouvia, ninguém prestava atenção. Estavam vivendo como os habitantes de Sodoma e Gomorra diante do Eterno. Ou seja, eles não prestavam atenção aos ensinos do Eterno, a Torá do Eterno. A Torá que eles seguiam, que eles prestavam atenção, que eles ouviam, era a Torá de Sodoma e Gomorra, de Sedom e Amorá. Então, o que o profeta está fazendo aqui? Ele está alertando, ele está chamando o povo a Razino, a prestar atenção à palavra do Eterno, aos ensinos do Eterno, à Torá do Eterno. O profeta está chamando o povo a prestar atenção à palavra do Eterno, a palavra daquele que criou todas as coisas, e não a deuses estranhos, né? Mas a palavra daquele que criou todas as coisas. E quando ele criou, ele não criou deuses. Mas esquece, você acabou de dizer que o Eterno criou todas as coisas. Sim, ele criou todas as coisas, mas ele não criou deuses. Ele criou todas as coisas e fez o ser humano. E deu ao ser humano o direito de administrar todas essas coisas que ele fez. E aí o que o homem fez? O homem fez para si deuses da criação que o Eterno já criara. Mas na sua criação eu não vejo o Eterno fazendo nenhum deus. Os deuses foram criados pelo ser humano, que fez da criação do Eterno deuses. E é essa Torá que o ser humano quer seguir, né? É essa Torá que o ser humano quer ouvir. Ele não quer prestar atenção à voz daquele que fez todas as coisas, mas ele quer prestar atenção naquilo que ele mesmo criou, com a sua imaginação fértil. Porém, o profeta chama a prestar atenção à Torá do Todo-Poderoso, Rei do Universo. O segundo texto que nós veremos hoje está em Salmos 78, 1, que fala assim: prestem atenção, meu povo. Prestem atenção, meu povo. Ao quê? A voz dos deuses? Não. A minha Torá. Inclinem os seus ouvidos para as palavras da minha boca. Inclinem seus ouvidos às palavras da minha boca. Nós acabamos de ver o profeta Ismearro chamando a atenção do povo, mesmo comparando eles a Sodoma e Amorá, a prestar atenção à palavra do Eterno. E agora nós vemos o salmista clamando, pedindo para prestarem atenção à palavra que sai da boca do Eterno. E na minha opinião, essa é a melhor interpretação que nós podemos dar a Razino. É prestar atenção à Torá do Eterno, inclinar os seus ouvidos à palavra que sai da boca dele. É isso que Razino quer nos dizer. É isso que Razino quer nos ensinar. Vamos para mais um texto? Ismearro, mais uma vez, 51:4. Deem atenção a mim, meu povo, minha nação, prestem atenção, pois a Torá procederá de mim. Eu os acalmarei com minha justiça, como luz para os povos. Gente, se nós prestarmos atenção aqui nesses versos que nós vemos até agora, aqui ó, a palavra razino, razino, razino.
E todas as vezes que nós vemos a palavra razino, prestar atenção, né? Dar ouvidos, ouvir, toda vez ela está relacionada à palavra Torá. Vocês estão vendo aqui? Todas as vezes. Aqui nesses textos que nós vemos a palavra razino, ela está relacionada à palavra Torá, ou seja, ao ensino do Eterno. Então, quando nós vemos a palavra razino, é como o som do shofar. Nós temos que ficar ligados, prestando atenção, né? Fugiu agora a palavra da minha mente. Nós temos que estar, não é vigilante. Enfim, quando você ouve o toque do shofar, você tem que estar ligado, prestando atenção, né? Ao que vai acontecer. E quando nós ouvimos a palavra razino, nós também temos que ligar, prestar atenção com todo o nosso ser. Por quê? Porque nós sabemos que logo após nós vamos ouvir algum ensinamento, a palavra do Eterno. Vamos lá. O quarto texto está em Ishmeahu 64, verso 3. Vamos lá ler? E esse eu vou pegar aqui a minha... Porque eu quero continuar lendo com vocês alguns versículos a mais. Eu vou ler do 3 ao 6, tá bom? No universo... Deixa eu ver só aqui aonde que eu vou começar na minha Bíblia aqui. Tá. No universo não se ouviu, não prestaram atenção, olho nenhum viu um Elohim além de ti. Tu fazes para quem espera em ti. No universo não se ouviu, não prestaram atenção, razino, olho nenhum viu um Elohim além de ti. Tu fazes para quem espera em ti. Verso 4, 5 acho que é 5 na Bíblia cristã. Quando estavas irado, continuamos pecando, mas se mantivermos teus caminhos antigos, seremos salvos. Todos nós somos como impuro. Todos os nossos atos de justiça são como trapo de menstruação. Murchamos todos nós, como folhas, e nossos erros levam-nos embora como o vento. Como eu falei, o ser humano, ele constrói para si deuses, mas nem o universo viu, né? Nem o universo viu outro Deus além do Eterno, outro Elohim além do Criador. Criador que fez os céus e a terra. Nós podemos mentir para nós, formando outros deuses, criando outras coisas para nós, mas o universo sabe que não existe outro. Miel Kamorra Adonai, que não existe outro como o Eterno. O universo sabe disso. E o ser humano que tem capacidades forma para si deuses. Formando mitos e criando fantasias. Mas não passa disso. Mito e fantasia. Mas o Eterno foi e sempre será, e não existe outro além dele. E é por isso que ele, como acabamos de ler aqui, favorece aqueles que esperam nele. Aqueles que felizes praticam a sua justiça. Justiça essa que é a única justiça. Não existe outra justiça, além da justiça do Eterno. Sabe por quê, meus amados irmãos? Porque a justiça do ser humano,
é como trapos de imundície. Trapos de imundície, o que isso quer dizer, Kessia? Bom, para a gente entender isso, nós devemos conhecer um pouco dos costumes daquela época que, na verdade, até os dias de hoje, acontece, né? Quando você vai, por exemplo, para o Alto Amazonas, que você entra com os ribeirinhos, que não tem cidade por perto, existe ainda esse costume, né? Na verdade, é uma falta de escolha, né? A pessoa que vive longe da sociedade, das facilidades que a sociedade traz, né? Que o comércio traz. Então, a mulher, nesse período, principalmente, ela precisa criar um mecanismo, alguma coisa para ela utilizar, né? Então, o que ela faz? Já que ela não tem o que todas as mulheres usam no seu período, né? Ela vai criar alguma coisa para ajudá-la naquilo ali, né? Então, o que ela vai fazer? Ela vai pegar roupas velhas, já que não tem mais utilidade, ela vai cortar e vai fazer para si trapos. Trapos esse que, na maioria das vezes, é reutilizado, né? É uma coisa terrível, uma coisa horrível. Quem é que gosta de ver Inclusive, eu até digo para vocês, mulheres, para nós mulheres, né? Não é uma coisa agradável de se ver. Então, quando você está nesse período, tome muita atenção, né? Pegue o seu negocinho, enrole num papel e jogue lá no lixeiro certinho, descarte direitinho. Ninguém é obrigado a entrar num banheiro público, por exemplo, e se deparar com aquilo. De tão nojento, digamos assim, que é, né? É uma coisa repugnante, digamos assim. Então, a justiça do ser humano, ela é comparada a isso. Então, usando nós a modernidade, vamos usar nós aqui, né, a nossa modernidade, para entender melhor isso. Nós mulheres, eu não passo mais por isso, graças ao Eterno. Tô livre! Mas as mulheres que passam por esse problema, né, elas têm hoje em dia a facilidade que o comércio trouxe, né, que as invenções trouxeram. Então, ela tem algo que ela usa e ela descarta. Aquilo não serve mais, é descartável. Então, depois dela utilizar, ela vai descartar. Por quê? Porque aquilo ali se tornou algo inútil, né? Não se pode mais usar aquilo ali. É algo que a pessoa, até mesmo a gente não gosta nem de ver, né? É algo sujo, é algo asqueroso, repugnante. A gente, só de olhar, não gosta de olhar. Quem é que gosta de ver? Ninguém, né? Então, a justiça do ser humano, ela é comparada a isso. É nojento de falar, mas a gente vai falar para que nós possamos entender isso, né, gente? Porque é exatamente assim que é comparado a justiça que o ser humano criou para ele diante do Eterno. Mas por que a justiça do ser humano diante do Eterno é repugnante? É como um trapo de imundícia. Gente, a justiça do ser humano, ela é maleável, ela é alterável, ela é modificável, né? Você altera, você modifica, você transforma, né? Basta uma pessoa querer e ela vai mudar a justiça. Basta um abrir de mão, né? Um querer de poder, né? Que aí abriu a mão, veio a menção do poder, aí o ser humano vai lá e muda a lei dele, né? Isso diante do Eterno é imundície. Por quê que é imundície? Porque a verdadeira justiça, a única justiça, ela não é maleável. Ela não se pode alterar. Ela não se modifica. Ela não se transforma em outra coisa. Não. Ela é eterna e permanece firme para sempre. É por isso que a justiça do Eterno foi ontem,
é hoje e será eternamente, porque a justiça dele é apenas uma. Ele não muda, ela é perfeita. Não se pode mudar aquilo que é perfeito. Se você mudar, se você alterar ou tirar algo daquilo que é perfeito, aquilo não vai ser mais perfeito, porque você tirou ou você acrescentou. E a justiça do Eterno, ela é perfeita. Ela restaura a alma do ser humano. Ela leva o ser humano a ser aquilo que ele foi criado para ser. E é essa justiça que nós devemos, Razino, prestar atenção, dar ouvido, buscar essa justiça. E não a nossa justiça, que só serve para ser descartada. A justiça do ser humano só serve para ser... Não é justiça. Não é justiça. A verdadeira e única justiça é a de Adonai, Rei do universo, que criou todas as coisas. E tudo está na mão dele. Então eu imagino que agora você entendeu a diferença entre aquilo que o homem chama de justiça, que ele mesmo criou, e a única justiça, que é a justiça do Eterno, que é imutável. Pode cambalear, dar carambola, andar de perna para cima, flutuar, que não muda. Não adianta, o ser humano não tem poder para mudar aquilo que é determinado pelo Criador de todas as coisas. Não adianta. E quando o ser humano pega essa justiça e ele tenta perverter essa justiça, né? Ele se torna como o profeta diz, ele murcha, né? Ele murcha e é levado pelo vento, né? Como uma folha levada ao vento. Por quê? Porque ele não está firmado na única justiça. Vamos, meus irmãos, Razino. Vamos procurar essa justiça. Vamos viver essa justiça. Vamos ouvir essa justiça. E Moshe, na porção Softim, né? Ele nos revela algo impressionante no capítulo 18 de Deuteronômio, no verso 15. Ele fala: Adonai levantará dentre seus parentes um profeta semelhante a mim. Prestem atenção a ele, pois lá no Horebe vocês falaram, né? Não nos deixe mais ouvir a voz de Adonai, nem ver esse fogo, porque senão nós morreremos. E aí o Eterno disse, eles estão certos no que estão falando. Levantarei para eles um profeta semelhante a você, dentre seus parentes, e porei a minha palavra em sua boca, e ele dirá tudo o que lhe ordenar. Quem não ouvir minhas palavras que ele falará, prestará contas de si mesmo a mim. E Yeshua mesmo, ele falou em várias vezes. Aliás, Yeshua falou várias vezes que as palavras que ele dizia, ele não as falava de si mesmo, mas ele falava porque o Pai o enviara. E em João, Yohanan, capítulo 5, 15, ele fala, não pensem que serei acusador de vocês perante o Pai. Sabe quem acusará vocês? Moshe, aquele com quem vocês contam. Se vocês crescem realmente em Moshe, creriam em mim. Por quê? Porque ele escreveu o meu respeito. Sendo assim, vamos ouvir o nosso maravilhoso mestre. O que ele tem para nos ensinar sobre Razino.
Vamos lá ouvir o amado da nossa alma, ver o que ele tem a nos falar sobre isso, a nos ensinar sobre Razino. Vamos lá, ver Razino nos escritos Nazareno. Marcos, capítulo 4, verso 3 em diante. Mas antes disso, quero dar uma de Marcos Aurélio, Marcos Aurélio, eu vou ler um comentário que eu tinha feito aqui. O nosso amado mestre, o nosso Yeshua, né? O amado da nossa alma, a quem devemos dar ouvidos, e quem está falando isso não sou eu, foi o Eterno que falou, é Moshe quem fala, né? Ele, por parábolas, nos traz ensinos maravilhosos, gente. E essa palavra, essa parábola, em especial, né? Ele vai nos falar, vai nos apresentar essa porção, essa palavra, né? Muito bem explicada, nos mostrando o tipo de semente que nós devemos ter e o tipo de solo que nós devemos ser. Ou seja, que tipo de ouvinte nós devemos ser? Porque a semente é lançada, mas ela vai depender do solo para crescer e produzir. E Razino, gente, é uma chamada para que a gente possa perceber que tipo de solo nós somos. Daqui a pouco nós entramos na festa de Sukkot, onde nós vamos ver as espécies, né, de plantas, né, aquilo que o Eterno nos mostra através disso. Será que nós não temos cheiro e nem damos fruto? Será que nós temos cheiro, mas não damos fruto? Será que nós damos fruto, mas não temos cheiro nenhum? Ou será que nós buscamos ser o fruto selecionado, aquele que é cheiroso, que é saboroso, né? Aquela planta que caiu em solo bom? Vamos lá ver o que o nosso mestre, amado da nossa alma, vai nos falar sobre isso, vai nos ensinar sobre isso. Abra o seu coração e ouça a voz dele. A voz desse mestre que ecoa, né? Que traz esse entendimento completo da Torá do Eterno. Que por mais que a gente não compreenda, porque não temos sabedoria, mas ele, de maneira simples, de maneira aberta e gostosa, ele traz para o ser humano. E se o ser humano tem o seu coração atento, ele vai dar ouvidos e ver que a palavra do Eterno é simples. Não tem complicação, nós que complicamos. Vamos lá. Marcos 4:3. Prestem atenção, Razino. Ao dizer da minha boca, um semeador saiu para semear. Um semeador saiu a semear. Um semeador, né, gente? Yeshua vai usar a figura de um semeador. Por quê? Nós sabemos que nessa época vamos falar, a economia girava em torno da agricultura, né? De maneira que você pode ouvir e entender. Então, o que acontece? Quando Yeshua, ele fala um semeador, todas as pessoas que estavam naquele lugar vai saber do que ele está falando, né? O que ele está querendo dizer? Todo mundo conhecia o que era um semeador, entendeu? Tipo assim, tipo hoje eu chegar para você e dizer assim, um cozinheiro, né? Porque o que um restaurante precisa para ser um restaurante bom? De um bom cozinheiro. Ele pode ter um mau administrador, ele pode ter um mau caixa, um mau atendente, mas se ele tiver um bom cozinheiro, vai bombar. Por mais que ele vá falir por falta de administração ou
por mais que as pessoas venham reclamar do atendimento, mas se tiver um bom cozinheiro, meu amigo, não tem essa. A pessoa vai querer comer ali. Por quê? Porque tem um bom cozinheiro, ele sabe cozinhar. Então, se Exu aqui fosse nos dias de hoje, ele falasse, preste atenção às palavras da minha boca, havia um cozinheiro, você ia saber do que estava se tratando, entendeu? Então, é a mesma coisa aqui. Quando ele chega no meio daquelas pessoas e diz um semeador, todo mundo sabia que o semeador era um profissional, como um cozinheiro. Era aquele que era responsável de lançar a semente no lugar certo, para que, sem erro, porque, assim, ó, vamos lá. A gente está falando de uma época escassa, que não é a nossa época de hoje, que a gente tem para dar, vender e emprestar, não é assim, né? Eu estou falando de agricultura, né? Tudo que a gente planta, a gente colhe, né? Tem para tudo e para todos. Fora essas queimadas, essas enchentes, essas catástrofes que a gente está tendo hoje, né? Que a gente tem que prestar muita atenção nisso aí. Mas naquela época não era assim, gente. Naquela época havia seca, havia fome. Às vezes a gente plantava e a semente não nascia, né? Era uma semente ruim. Às vezes não dava chuva, eles dependiam da chuva. Então a semente era era algo precioso. Então eu precisava de um semeador para manusear aquela preciosidade que era a semente. Porque imagina, se fosse uma época de fome, a semente era mais preciosa ainda. Se foi uma época de colheita ruim, a semente era preciosa. Eu digo isso porque eu morei no interior. E quando a gente perdia a nossa safra, a gente passava fome. Por quê? Porque não tinha semente para plantar mais. Então, a semente era algo precioso que precisava de alguém que soubesse trabalhar com ela, saber o valor que ela tinha, entendeu? Então, quando o Yeshua falou um semeador, todo mundo já estava pensando, opa, é o cara, entendeu? Vamos lá, continuar. Enquanto semeava, verso 4, uma semente caiu ao lado do caminho e as aves do céu vieram e a comeram. Opa! O semeador deixou cair uma semente ao lado, no caminho. Não era o caminho ali, era ao lado do caminho. Mas será que ele perdeu mesmo essa semente? Porém, essa semente não teve nem chance de nascer. Por quê? Porque ela caiu ali no caminho. Ela não foi plantada, ela caiu ali no caminho. Logicamente, veio o predador, que é a ave, e comeu a semente, né? E ela nem teve a chance de nascer. Mas não se preocupe, o nosso mestre amado, ele vai explicar de maneira magistral tudo isso para nós. Vamos continuar. Vamos deixar ele falar, porque ele falando nós vamos entender. Outra semente caiu em uma área pedregosa, onde não havia muita terra. Ela brotou rapidamente, porque a terra não era profunda. Então, o que faltou na semente anterior também faltou nessa daqui, né? Porém, ela caiu no meio das pedras e ali ela se camuflou. Então, esse predador foi difícil. Esse predador não viu a semente, porque ela se camuflou ali no meio das pedras e ela nasceu. Então, ao contrário da outra, ela teve a chance de nascer, porém, mas quando o sol saiu, a planta tenra foi queimada. E pelo fato de suas raízes não serem profundas,
secou. Gente, ela nasceu, mas não frutificou. Por quê? Porque ela foi queimada pelo sol. Por quê? Porque ela não tinha raízes. Sabe, meus irmãos, eu meditando, em especial nessa semente. E, meus amados, como é cheio de sabedoria o nosso mestre. É fantástico. Meditando sobre isso, eu vi o quadro de hoje. E pelo que eu leio, Yeshua, né? Pelo que eu leio, ele também via esse mesmo quadro, naquela época já. Porque por várias vezes nós vemos ele lutando contra essas coisas, né? Mas meditando sobre isso, eu pensei, oh meu pai, como é atual essa parábola de Yeshua, né? Porque basta você abrir os seus olhos e você olhar e você vai conseguir ver quantas e quantas e quantas pessoas sedentas procurando pela luz, né? Tateando no escuro. Mas elas não conhecem e vão procurar no lugar errado, porque a mente do ser humano leva o ser humano a crer com todos esses pilares que nós temos nesse mundo, A mente do ser humano leva o ser humano a crer que o eterno está em religião. Então, esse solo que recebeu a semente, ele vai atrás, mas ele não encontra alguém para cuidar dessa semente que ele recebeu. E quando ele encontra um semeador, né? Ele vai receber sementes contaminadas. Então, ao receber essa semente contaminada, por mais que essa pessoa no início tenha recebido uma boa semente, a semente vai se contaminar. Ou melhor, aquela semente boa plantada, ela vai se encher de pedregulhos, de pedras. Por quê? Porque esse semeador, ele não tem nem semente para dar, ele tem pedras para jogar. E ele vai lançar essas pedras em cima daquela semente que foi plantada, que era uma boa semente. E aí ele vai fazer o quê? Ele vai sufocar. E por mais que essa pessoa ela chegue sedenta, ela chegue aberta, ela chegue procurando, né? E porque aquela semente que ela recebeu lá no início, né? Aquela semente que nasceu ali no meio das pedras, ela é uma semente boa. E o ser humano, ele nasceu para receber essa semente, então ele vai receber o quê? Ele vai receber alegria, ele vai se alegrar, vai ser aquela felicidade, né? Com muita alegria ele recebeu aquela semente. Mas aí vem essas pedras que são jogadas nesse ser humano. Que ao invés de receber sementes puras, limpas, ela vai receber pedras e vai se sufocar. E aí vem o sol para aquele ser humano. Só que o sol não vem para aquela semente como a luz, mas ele vem como fogo consumidor e vai consumir aquela planta. E vai queimar aquela planta que secou. E vai secar aquela planta. E aí é como se aquele ser humano fosse uma palha que seca e vem o sol e queima. É o fogo de palha. Por quê? Porque ela não tem raiz. Ela não está firmada no solo. Né? Qualquer menção de calor, ela vai secar. Porque não está firmado, não tem raiz, não achou o solo para entrar. Ele está cheio de pedras. E como palha seca, e vem o sol e a queima.
como um fogo consumidor. E é exatamente assim que a gente vê muitos dos seres humanos andando na escuridão, recebe essa semente, se alegra, com alegria recebe e vai procurar no lugar errado e recebe pedras ao invés de água, ao invés de terra, para que para que suas raízes possam entrar, para que suas raízes possam penetrar a terra e se firmar. E aí ela seca. Por quê? Porque foi procurar no lugar errado. O Eterno nunca fez, nunca formou, nunca criou religião. Basta você ir ao Éden para você ver isso. Qual era a religião que tinha no Éden? Eu te dou um tempinho para pensar. Me diz uma só umazinha, só cita uma que tinha lá no Éden. O que tinha no Éden, gente? O que tinha quando o Eterno formou o ser humano? O Eterno é o ser humano. O Eterno e o ser humano em comunhão. O Eterno cuidando, abrigando, amando o ser humano e o ser humano retribuindo ao Eterno. Não tinha religião. Só que, infelizmente, hoje em dia, as pessoas têm o Eterno como uma religião. Ou acha que o Eterno está na religião. E aí o que elas recebem? Pedras, ao invés de terra e de água. E aí ela seca e morre. Porque ao invés dela voltar para o Éden, ela vai atrás daqueles que, como Yeshua disse, são hipócritas, que não entram no reino dos céus e nem deixa ninguém entrar no reino do céu. Por quê? Porque ele fecha a porta. Ele coloca pedra no caminho do cego. Ao invés de segurar na mão do cego e dizer, vamos, eu te levo até lá, até o Éden. Não, ele vai jogar pedra no caminho do ser humano, do cego. Fazendo assim impossível o ser humano chegar até o Eterno. E era contra isso que a gente via Yeshua lutando o tempo inteiro. O tempo inteiro, porque o desejo do coração do ser humano é que o desejo do coração do Eterno, é que o ser humano volte ao Éden, não se volte para a religião. O Eterno não quer que o ser humano seja manipulado por outro ser humano. O Eterno quer que o ser que ele criou tenha liberdade, como no Éden. Liberdade para chegar até a ele, liberdade para falar com ele, para se comunicar, para se relacionar e para obedecê-lo. Porque foi para isso que o ser humano foi criado, é por isso que essa semente, que esse solo, ele recebe essa semente com alegria. Mas ele não sabe para onde ir. E ele vai para o lugar errado, onde tem um monte de pedra. E aí ali ele seca como uma palha e é queimado pelo sol, consumido pelo fogo. Pensa nisso, meus irmãos. Pense nisso. O Eterno não formou nenhuma religião para o Éden. O Eterno formou o ser humano para amá-lo.
para desejá-lo, para querê-lo com todo o seu coração. E é isso que ele quer, que o ser humano volte para o Éden. Não apenas a pessoa do ser humano, mas que o ser humano volte para o Éden como ele era em relacionamento com o ser humano. É tipo quando ele diz assim, como eu amava a geração do deserto. Porque o deserto era um tipo de Éden. Era só o eterno e o povo hebreu. Não tinha outra coisa. Por mais que o povo hebreu às vezes se desviasse, porque ele já era contaminado com os costumes, ao contrário do Éden, mas no deserto era só o eterno e o povo hebreu. Assim como no Éden era só o eterno e o ser humano. Não tinha nada para separar. Não tinha nada para colocar dificuldade no caminho do ser humano e fazer com que ele se sufoque, seque diante do sol. E como fogo de palha, volte para o seu próprio vômito depois. Não dura muito, não fica muito. Meus irmãos, o meu coração dói de pensar nessas coisas. Dói. E esse é o momento que nós temos de olhar para essas coisas, de prestar atenção nessas coisas, de querer saber o que o Eterno realmente quer do ser humano. Volte para o Éden. Só o ser humano e o Eterno, seu Criador. Só o Eterno e o ser humano que ele criou. É isso que ele quer o tempo inteiro. É isso que teremos no Olam Rabá. Continue falando, mestre, porque as suas palavras abrem os nossos olhos. Outra semente caiu entre espinhos que cresceram e a sufocaram, de forma que ela não deu fruto. Essa semente, ao contrário da primeira e da segunda, a primeira nem nasceu, a segunda germinou, mas secou e foi consumida pelo fogo do... Essa não, essa nasceu. E se nós prestarmos bastante atenção, ela caiu no solo, como os espinhos. Ela estava em solo. Mas, ao invés de ela crescer mais que os espinhos, ela deixou que os espinhos crescessem mais do que ela, sufocando ela. Então, essa semente, apesar dela ter nascido, ela não cresceu, ela não deu fruto. Ela ficou sufocada. Mas por que ela não cresceu e deu fruto, amigos? Por quê? Porque os espinhos eram maiores que ela. Sabe, amados, esse é o momento, na verdade, todos os dias, mas esse é o momento propício de nós pararmos e olharmos para dentro de nós e percebermos quantos espinhos nós temos que arrancar. Quantos espinhos temos nós que tirar, que arrancar, que exterminar de dentro de nós? Estamos na preparação de Yom HaKippurim, esperando por Sukkot. Passamos por Yom Teruah, que nos avisa para ficarmos alerta, ouvirmos o toque do shofar. E agora o Eterno nos leva a pensar: qual o espinho que está te sufocando, que está me sufocando? Então eu digo,
que nós possamos olhar para dentro de nós, para que nós possamos perceber quais os espinhos que nós devemos arrancá-los, para que não venha nos sufocar. Será que é o espinho das religiões? Será que são os espinhos formados, feitos pelos pilares de Nimrod? Ou será que esses espinhos, eles se tratam de nós mesmos? Daquilo que existe em nós como seres humanos, das nossas ansiedades, dos nossos desejos, das nossas vontades, da nossa avareza, das nossas preocupações, dos nossos medos. Será que são esses? Será que essas coisas não estão nos sufocando e nos afastando de ter a verdadeira semente do eterno? Nossos medos, nossa ansiedade, nossas preocupações, nosso orgulho, a avareza do nosso coração. É tempo de pararmos, meus queridos. É tempo de pararmos e vermos quais os espinhos devemos arrancar. E eu te garanto, arrancar um espinho é doloroso. Se você tem um espinho no seu pé, é doloroso tirar o espinho. Mas é necessário. Porque se você não tirar, você pode até perder o seu pé, inflamar. E aí, se você não tira, a avareza, a ansiedade, os problemas, as preocupações vão te sufocando, a chegar a um ponto que você não pode mais nem respirar. Que você já não tem mais fé, que você já não pode continuar. Vamos arrancar todos esses espinhos que podem nos sufocar. Continue, mestre, falando. Mas outra semente, verso 8, cai em boa terra, germinou, cresceu e deu boa colheita, 30, 70 e até mesmo 100 vezes mais do que a quantidade plantada. O desejo da nossa alma é ser essa semente que procura essa boa terra e cresça. E não apenas cresça, mas que frutifique. E, gente, os ensinos de Yeshua são maravilhosos. Não é à toa que o Eterno diz, ouçam-no. Não é à toa que Moshe fala sobre ele. Aqui nesse verso, nós temos um ensino maravilhoso que nós podemos trazer para a nossa vida também. Olhem só, eu até coloquei aqui em vermelho para que a gente pudesse prestar muita atenção nisso daqui. Ele fala que essa semente, ela caiu em boa terra e ela deu 30, 70 e até mesmo 100 vezes. Sabe o que isso nos ensina aqui, meus amados irmãos? Que nós devemos dar frutos? Também. Mas, principalmente, que nós devemos ser tolerantes. Nós devemos ser tolerantes, assim como o Eterno é conosco. Sabe por quê? Muitas vezes nós queremos, quando damos 70, que o nosso esposo, que dá só 30, dê 70 também. Muitas vezes nós achamos que damos 100, nós queremos que os nossos filhos dê 70.
Nós que damos 70, queremos que os nossos vizinhos que dão 30 dê 70 também. Mas, gente, preste atenção. Aqui está dizendo que essa semente pode dar 30, pode dar 70 e ela pode até chegar nos 100. Ou seja, não é todos que chegam no 100, não. Muitos dão frutos de 30. Outros dão de 70 e alguns chegam em 100. Como é que nós queremos que todos sejam iguais a nós? Querendo que todos cheguem ao mesmo patamar de conhecimento, de busca, de interesse, de atenção. Eu não posso exigir do meu esposo que ele dê 100. Quem sabe ele dá só 30. O meu esposo não pode exigir de mim que eu dê 70, quem sabe eu chegue aqui nos 30. Como é que eu vou exigir dos meus filhos que eles cheguem em 100 se o próprio Eterno sabe que existe ser humano que só dá 30? Nós devemos ser tolerantes, meus amados. Assim como o Eterno é conosco. Não é todos que chegam a 100. Opa, não tá. Travou aqui, gente. Ai, ai, ai. Só um pouquinho. Só um minuto. Travou aqui. Perdão, tinha travado aqui. Tô falando que hoje ele não tá me ajudando muito, não. Então, gente, nós devemos ser mais tolerantes com aqueles que estão à nossa volta, com os nossos filhos, com nossos cônjuges, com nossos vizinhos, com nós mesmos. O Eterno sabe que o ser humano pode dar 30, pode dar 70, pode dar 100. Como é que nós vamos nos cobrar a dar mais do que nós podemos oferecer? Nós não temos essa capacidade, nós não somos o Eterno. Nós temos que deixar o ser humano livre com a sua capacidade de dar para o Eterno aquilo que ele pode dar ao Eterno. E não aquilo que nós desejamos que ele dê ao Eterno. Você tem que dar o que você tem ao Eterno. Se você tem 30, dê 30. Se você der 70, dê os 70 frutos. Se você chegar ao 100, Baruch Hashem, você é o cara. Mas não exija do seu próximo que ele dê aquilo que ele não consegue, que ele não chegou até lá. Porque, gente, se a gente perceber, né, a planta, para ela chegar nesse ponto de dar frutos, passa por todo um processo. Ela vai cair a semente na terra, você tem que cuidar, né? Tá certo? Você não vai fazer a semente crescer, ela vai crescer, isso veio do Eterno, mas você tem que regar, você tem que dar água para ela. Ela tem que estar no solo, porque senão não nasce. A semente fora do solo, ela não vai nascer. E aí, quando ela nasce, você tem que cultivar, tirar os capinhos, as pragas que vão nascer em volta dela. Você tem que cuidar daquela planta até ela chegar na sua fase adulta. E na sua fase adulta, você tem que continuar cuidando dela. Os primeiros frutos serão poucos. A segunda safra já é um pouco melhor, a terceira já a quarta já fica melhor. Na quinta, ela já está na sua força. Mas tem que ter todo o cuidado com aquela árvore, né? Tirar as pragas, os galhos que não estão dando fruto ou que estão podres, as pragas que vão dar naquele galho, você tem que tirar o galho, descartar o galho. É todo um cuidado.
E você tem que ter esse cuidado com você. Você não pode exigir do seu próximo que ele dê mais do que ele pode dar. Deixa ele passar pelo processo dele. É aos poucos, é devagar. Quantos anos leva para uma, dependendo da árvore, para ela chegar à fase adulta e dar frutos? Vamos ser mais tolerantes com os nossos. Como o eterno é conosco, né? Como o eterno é conosco. Que obrigado, Yeshua, amado da nossa alma, por nos ensinar, por nos dar, nos trazer a luz da Torá do eterno de forma tão clara, tão brilhante, tão perfeita. E disse para eles: quem tiver ouvidos para ouvir, ouça. Só um minutinho. Quem tiver ouvido para ouvir, ouça. Então vamos ouvir atentamente o nosso mestre falando, né? Porque ele vai nos explicar. Quando Yeshua ficou sozinho, as pessoas à sua volta e os 12 lhe fizeram perguntas sobre a parábola. Ele lhes respondeu: a vocês foi dado o segredo do reino de Elohim, mas aos de fora tudo é mediante parábolas. Para que eles sempre vejam, mas não percebam. Sempre ouçam, mas nunca entendem. De outra forma, eles poderiam voltar para Elohim e serem perdoados. Então Yeshua lhes disse: vocês entenderam esta parábola? Vocês entendem esta parábola? Como serão capazes de entender qualquer outra parábola? Aí você diz assim: eles não entenderam a parábola. Você fala isso porque você já é acostumado a ouvir Yeshua falando sobre ela. Mas se você não ouvisse, você também não saberia. Sabe por quê? Porque essas pessoas, quando ouviram Yeshua dizendo um semeador saiu a semear, eles tinham certeza que esse semeador é alguém que sabe como tratar a semente. Entendeu? Então, se eles... É tipo você chegar no Oriente Médio e contar a parábola do filho pródigo. Ninguém vai aceitar aquilo. Por quê? Porque no Oriente Médio não existe isso de filho não obedecer ao pai e muito menos chegar com o pai e pedir a sua herança, o pai estando ainda vivo. Eles vão dizer que é loucura, não vão entender nada. Assim é aqui. Um semeador era alguém que sabia tratar da semente, né? Por isso que eles não entenderam. E se Yeshua não tivesse falado para nós, a gente também ia ficar voado. Que nem nós, como nós falamos lá no Amazonas. E aí Yeshua vai dizer para eles, né? O semeador não é aquele que que semeia a palavra do reino? Peraí, deixa eu voltar aqui rapidinho. Deixa eu ver se eu consigo. Porque eu quero comentar um pouco sobre esse semeador, né? Vocês perceberam, meus irmãos, que esse semeador, ele não cuidava, ele não se importava com que lugar caía essa semente, né? Ele não dizia assim, não, eu vou jogar a semente só nesse lugar que eu tenho que jogar, né? Só aqui. Não, em qualquer lugar ele jogava essa semente. Isso me fez lembrar muito quando eu leio Mateus, capítulo 5, verso 45, que fala assim, que para que vos torneis filhos do vosso Pai que está nos céus, porque ele faz nascer o sol sobre os maus
e os bons, e faz chover sobre o justo e o injusto. Não importa que solo seja, essa semente ela é lançada. Por mais que esse semeador ele tenha o conhecimento de que aquele solo não vai receber aquela semente, mas ele não vai deixar de jogar aquela semente. Não vai. Por mais que ele saiba que aquela semente vai ser comida, vai ser sufocada, vai secar, mas ele não deixa de lançar a semente. Agora eu te pergunto, que tipo de semeador você é? Que tipo de semeador somos, de semeadores somos nós? Não precisa responder, apenas medite. Aqueles ao lado do caminho, onde a mensagem é semeada, são as pessoas a quais o adversário vem depressa e retira a mensagem nelas. E o que nós podemos perceber nessa semente é que ela não estava no caminho. Ela foi jogada fora do caminho. Mas o nosso dever como semeador é jogar a semente. Da mesma forma que recebem a semente em solo pedregoso, são os ouvintes da palavra do reino, que aceitam com alegria. É exatamente o que nós falamos anteriormente, né, meus amados? A pessoa que está na escuridão, tateando na escuridão, procurando por luz, ela recebe essa semente, esse raio de luz, e ela se alegra. E essa semente, ela vai nascer, mas ela precisa dos nutrientes. Ela precisa da terra, ela precisa da água, para que ela precisa do solo e não de pedras, para que a sua raiz ela desça, né? E não em cima daquela pedra ela tenha dificuldade, ela não consiga crescer as suas raízes. E aí vem o sol e mata aquele embrião, mata aquela semente, aquela planta germinada. E ela morre. Todavia, essa semente ela não tem raiz em si mesmo. Por isso, permanecem apenas por pouco tempo. Quando surge alguma dificuldade ou perseguição por causa da palavra, que sempre vai aparecer, né? Eles a abandonam prontamente. Mas sabe o que é interessante? Olha aqui, ó. Não, deixa eu colocar a caneta aqui, tomara que não coise tudo aqui de novo. Não tem raiz em si mesmo. Em si mesmo, meu querido, minha querida. Não é a raiz no seu marido, na sua esposa, nos seus filhos. É em si mesmo. Você não pode se utilizar da minha raiz. Eu não posso utilizar da sua raiz. A raiz tem que estar em nós mesmos. Porque senão seremos como aquela casa construída na areia, que vem a água e leva embora. E que raiz é essa que nos firma nesse solo, nessa terra? Só tem uma: a Torá do Eterno, a instrução do Eterno, que faz o tolo sábio. Só ela. Outros ainda, com a semente lançada entre espinhos, são os que ouvem a palavra do reino. Mas as preocupações desta vida, o encanto enganoso do dinheiro
E todos os outros tipos de desejos se interpõem e sufocam a palavra. Aqui ele já não fala mais semente, aqui é a davar, é a palavra, de forma que ela não produz nada. Como é que vai produzir, gente? Se essa pessoa está sufocada de espinhos, se essa pessoa não tem tempo para nada, como é que ela vai pegar a Bíblia, a Escritura Sagrada e ler? Ela não tem tempo. Ah, mas esquece, a gente tem que trabalhar. Eu trabalho, igual burro de carga. Mas nós sempre temos que tirar os espinhos para que eles não nos sufoquem. E quando nós queremos, nós conseguimos, meus amados. Conseguimos. Não tenho tempo? Acordo 4:30 da manhã. Né? Não tenho tempo? Chego à noite, mas na minha cama eu faço isso. Não tenho tempo? Mas 24 horas estou meditando na Torá do Eterno, em tudo aquilo que eu aprendi, sem deixar que as coisas dos lados me sufoquem. É fácil? É nada tirar espinho? Não é fácil, não. Não é não. Mas é necessário. É necessário, meus amados. Matarmos o nosso eu todos os dias. Não é só agora que é Yom Kippur, mas todos os dias. Para que assim a gente possa se fortalecer na Torá do Eterno. Mas, para fechar com chave de ouro, as sementes semeadas em solo rico são aquelas que ouvem a palavra e aceitam e dão frutos 30, 70 e 100 vezes a quantidade plantada. São aquelas que recebem a palavra do Eterno e ruminam, e razinam, e ouvem, e prestam atenção, e dão ouvidos. Então, o meu clamor a você nessa noite de Shabat linda e maravilhosa é que você razine, ouça Yeshua, que planifica a Torá do Eterno no nosso coração. Ouça essa Torá que traz as instruções e te faz um sábio diante do Eterno. Te fazem conhecer a verdadeira justiça e não o trapo de imundícia que nós usamos. Razino, se a gente pode resumir, razino o razino não é ouvir com os seus ouvidos, mas é ouvir com o teu coração, prestar atenção com teus sentidos e dar ouvidos com os teus atos. Isso é razino. E então, quando você faz isso, você é esse solo fértil. Por quê? Porque é como o nosso ciclo anual de Torá. O primeiro ciclo você vai vendo todas as maravilhas, você vai contemplando todas as coisas maravilhosas do Eterno e você se alegra e você quer mais e você busca mais e você é uma alegria enorme, é uma satisfação tremenda e aquilo vem dentro de ti trazendo alegria, trazendo felicidade, trazendo completude. E aí
Você forma todo aquele ano que nem a gente está fazendo aqui, já é a penúltima porção. Agora vem a Vezot Habrahá, a bênção que nós vamos nos alegrar. E aí vem as festas e a gente vai começar um novo ciclo. E nesse novo ciclo, não vai ser aquele negócio chato. Poxa, eu já vi isso. Ah, não tem nada novo, não. Eu já vi isso aí já no passado. Não é assim. Você, meu Senhor, como pode? Eu vi isso, mas eu não vi isso. Mas é novo, e vem mais, e vem mais, e vem mais, e vem mais. E você se regozija, e você se alegra, e é como se fosse um prato novo todo dia. Nunca é igual. E é essa a justiça do Eterno. Você entra nela, aí você vê a luz, e aquela luz vai aumentando, aumentando, até que você consegue ver tudo claramente. É como as parábolas de Yeshua. Que você ouve ali, e aí você fica, mas como assim, gente? Yeshua tá falando coisa com negócio, coisa com coisa. Como pode? Um semeador sabe onde jogar semente. Yeshua, meu pai, ele sabe onde jogar semente. Onde que semeador vai jogar semente no meio do caminho, rapaz? Fora do caminho, em cima de pedra, semeador sabe, é a profissão dele. Mas aí vem Yeshua e fala o que aquilo significa, e aí aquilo se clareia, se clareia, se clareia, e você vê aquilo perfeitamente. Aí faz todo sentido. Aí você tem uma outra visão, a sua mente abriu, é como a Morá Suzana diz, como pode, é tão perfeito. É maravilhoso, gente. Essa é a justiça do Eterno. Fazer você ver a completude daquilo que é justo, que se torna claro diante de você, e cada ano que passa se torna mais prazeroso, porque os teus olhos estão mais abertos, porque os teus sentidos estão mais atentos a todos os ensinos dele, e tudo aquilo vem para você como um prazer enorme, como aquela pessoa que recebeu a semente com alegria. É essa alegria que nós temos o tempo inteiro. E é essa alegria que nós desejamos a todos, mas que nós temos que saber as limitações de cada um. Nós temos que conhecer que nós já estivemos naquele estágio. E é assim que o Eterno quer de nós. Que nós sejamos segundo a sua justiça, que é a única, não existe outra. É só a justiça do Eterno. Os outros nem é justiça, é trapo de imundícia diante do Eterno. Então, gente, essa foi a nossa leitura dessa noite. Eu desejo a todos vocês um Shabbat cheio de muita shalom, né? Vamos agora ouvir Abrahá com o nosso cantor oficial da Techuvá, o nosso Sabiá, nosso querido Yosef Torres. E amanhã, não esqueçam, amanhã de manhã, nós vamos conhecer quem é o autor desse cântico que nós devemos ter de cor, que nós devemos prestar atenção. O que é que nós devemos prestar atenção nesse cântico? Por que que ele é tão importante para nós? Nós não temos a Arca da Aliança. Nós não conseguimos ver os montes da bênção e da maldição. Mas o cântico nós temos diante de nós. Não podemos dizer que somos inocentes. O Eterno é cheio de misericórdia. E o desejo dele é que nós voltemos ao Éden. Como era no Éden? Não estou falando apenas fisicamente,
mas como era no Éden, o ser humano e a criação. O ser humano e o Criador e a criação. É isso. É isso que é o eterno. O Criador. Procure ele, que você o achará. Pode ter certeza, mas não vá procurá-lo em lugares errados. Procure-o e você o encontrará. Um beijão! E lembre-se que amanhã a gente tem estudo preparatório sobre Yom HaKippurim, ok? Então vamos ouvir a bênção com o nosso querido Yosef Torres. Baruch Hashem! Vamos lá, gente, com toda a alegria do nosso coração, com toda a alegria que esse dia nos traz, recitar essa bênção. Eu recito para você e você recita para todos que estão ao seu lado, perto de você, no seu pensamento. Vamos lá? Juntos? Que o Eterno te abençoe e te guarde. Resplandeça, Adonai, o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Levante, Adonai, o seu rosto sobre ti e te conceda Shalom, que significa paz, saúde, prosperidade, bem-estar, segurança e felicidade, que só vem de Adonai. Bechem? Bechem Yeshua, o nosso Mashiach, em nome do nosso querido Yeshua, o nosso Mashiach. Muito obrigada pela companhia de vocês, foi um prazer imenso estar com vocês aqui e que o Eterno abençoe a noite de vocês, que vocês tenham um belo sono e que amanhã, se assim o Eterno nos permitir, possamos nos encontrar novamente para nos alegrar na presença do Todo-Poderoso. Shabbat Shalom, pessoal! Vão jantar primeiro, né? Eu vou jantar que eu já tô com fome e durmam bem, que o Eterno abençoe vocês.